Vou mostrar para vocês hoje como a gente planta um mini jardim com cactos e suculentas. Então, iniciando o nosso jardim, vou mostrar para vocês hoje como é que eu planto o jardim. Tem várias formas diferentes de fazer, né? Mas eu vou dar um exemplo de uma delas. Então, aqui eu tenho um vaso, né? De mosaico do nosso trabalho aqui do ateliê, tá impermeabilizado. A gente vai montar um jardinzinho aqui. Primeira coisa, argila expandida, né? O que vocês vão colocar aqui embaixo? Argila expandida, carvão, pedrinhas, aquilo que vocês tiverem em mãos, tá? Não tem assim uma regra fixa sobre isso, tá? Então, usando o nosso substrato, né? Que a gente faz aqui na fazenda, a gente tem esse substrato também para vocês, se vocês quiserem, né? Então a gente vai colocar para completar o vaso. Eu gosto de deixar ele já bem cheinho, né? Depois, se for necessário, a gente vai tirando o excesso de terra. Porque se tu vai colocando aos poucos, a gente perde um pouco o formato, né? Porque ele tem que ficar arredondadinho e um pouco alto. Vou pegar mais um pouquinho. Aí depois, parece meio bobo, né? Vai colocando e depois tira, mas na minha experiência esse é o melhor processo. Porque daí tu não vai perder o formato bonito, né? Porque o jardim não pode ficar fundo dentro do vaso. Ele tem que ficar com as plantas aparecendo numa altura que todas elas são vistas, tá? Então esse é um das coisas que eu considero o segredinho. Então ele tá altinho. Eu vou iniciar aqui com a jade, porque nesse jardim eu quero colocar depois uma casinha. Então a casinha é bom que fique dentro, embaixo de uma arvorezinha, né? Vai ficar mais bonito. Eu vou tirar um pouquinho aqui. Gosto sempre de mexer na raiz, não colocar direto, porque eu acho que ela vai ter um melhor desenvolvimento depois no jardim. Então a gente inicia aqui com a jade. Daí eu já tenho que ter em mente como eu vou fazer, onde eu vou colocar as coisas, né? Então eu penso em colocar a casinha talvez aqui ou nesse espaço. Então eu vou plantando e organizando. O que eu uso muito no meu jardim também são pedras, que eu acho que fica muito harmonioso e fica mais parecido com um jardim natural, né? Então eu gosto de botar bastante pedras. Vou botar mais uma aqui. E agora a gente vai escolhendo as plantas e vendo como vai colocar. Tem outra dúvida grande, né? Que todo mundo fala e pergunta: eu posso misturar plantas? Pode, você pode misturar plantas. No caso aqui eu vou colocar ravórtias, vou colocar cactos. Ravórtia é uma planta de sombra, cactus é uma planta de sol. Como é que eu vou misturar isso? Por quê? Porque a ideia do jardim é um presente, né? Então, um presente tem que ficar uma coisa bonita. Se eu colocar o jardim num lugar que tem bastante claridade, mesmo que seja dentro de casa, essas plantas vão se adaptar. Se eu vou fazer um jardim para colocar sol pleno, né? Aí eu não vou botar uma ravórtia. Mas a ideia aqui é o jardim ser um presente. Então a gente mistura. Claro que tem que ter um cuidadinho, né? De não colocar uma planta que precisa de muito sol e uma que não pode pegar nenhum, né? Mas a princípio dá para misturar um pouquinho. Mais uma ravórtia. Eu corto um pouquinho a raiz. Sempre a parte de trás com plantas maiores, pedras maiores,
E depois a gente vai diminuindo aqui na frente, tá? Ó, vou tirando a terrinha de novo. Acrescento mais um. Nesse caso aqui, o jardim tem um lado, né? Porque ele vai ter uma casinha. Mas se o jardim é centralizado, aí não precisa seguir essa regra de altos atrás. Essa aqui eu vou colocar aqui no meio das pedrinhas, que acho que vai ficar bem bonito. Vamos tirar esta, para nós acomodar a planta aqui. Aí as escolhas da planta, a maneira que tu vai colocar, vai do teu gosto, né? Só tem que sempre tentar deixar o mais harmonioso possível, né? E a minha regra é que ele pareça sempre um jardim natural, como se fosse da natureza, né? Então eu tento imitar ao máximo as coisas da natureza para ter proporção, para ficar equilibrado. Então aqui a gente já começa a botar então as pedrinhas menores. Deixa eu só um espacinho aqui. Outra coisa que eu aprendi com o tempo, assim, eu acho que é bem importante, é sempre colocar no mínimo 2 cores de pedra. 2 cores ou diferentes tamanhos, né? Também é uma coisa que deixa o jardim bem bonito. Colocar um tipo de pedra só, no meu conceito, não fica bom. Muito bem. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Agora a gente vai mudar a tonalidade da pedra, o tamanho da pedra, para ele ficar bem parecido com um jardim natural. Agora aqui, né, como eu falei que eu ia misturar um pouquinho, eu vou colocar uns cactos, tá? Ó. Tem planta de sombra e planta de sol. Esse cacto eu posso pegar com a mão, né? Não tem problema. O outro eu já vou mostrar umas técnicazinhas que a gente já aprendeu com o tempo aqui, né? Pra não se espetar. Então esse eu vou plantar aqui do lado. Fazendo o espacinho. Vamos plantando. E agora, o cactus com espinho. Tu solta, né? O vasinho. E o que que a gente faz? Pegador de massa. Eu optei por esse de plástico, porque ele não machuca o cactus, né? Tem o outro, aquele de metal, que também pode ser usado. Só que às vezes tu acaba machucando, furando, né? Então, esse de plástico aqui foi muito bom. E ele serve para qualquer tamanho de cactus, né? Tu não machuca a planta e não se espeta. Fica bem prático. Eu posso afirmar o cactus sem apertar. Aí ele não vai me espetar. Agora eu vou colocar uma pedrinha mais menor, né? Também no tom de bege ainda. Eu tô harmonizando as cores, né? No marrom, bege, o espinho eu escolhi marrom. Já vai combinando tudo com o mini jardim. Vai preenchendo. Aqui então vai ser
a ideia da casinha e uma estradinha aqui na frente. Tá? É o que eu tô pensando. Vou conferir se a casinha vai caber aqui. Esse aqui é o lugar que eu pensei. Essa galinha aqui não tem necessidade, né? Então a gente tira. Vai caber aí. Eu acho que de planta tá bom. Vamos colocar agora uma pedra mais clarinha. Aqui na casinha eu vou usar esta brita bege aqui, bem miudinha. Vai servir de estrada e de chãozinho aqui. Então agora eu posso escolher como eu quero que seja esse caminho, né? Eu vou botando a pedra em cima da outra que eu coloquei. Vamos colocar nessa casinha aqui. Outra coisa que eu gosto muito de usar é a cerâmica, né? A cerâmica também fica muito bonito no jardim. Só que no caso da cerâmica também tem que cuidar essa proporção que eu falei no início, né? Pelo menos pro meu gosto, né? Quando a gente vai escolher um vasinho para colocar, eu acho que ele tem que estar de acordo com o tamanho da casinha, né? Muitas pessoas usam, misturam, daí tipo vem aqui e bota um vaso grandão assim. Pro meu gosto não fica bom, porque a casa é pequena, né? Como é que o vaso vai ser daquele tamanho? Mas isso também vai do gosto. Então vamos colocar esse vasinho aqui. Eu posso colocar ele em qualquer lugar que eu achar que fica melhor, tá? Aqui ainda faltou um pouquinho de pedra. Botei aqui, ó. E as joaninhas, né? No meu jardim não pode faltar joaninha. Eu adoro as joaninhas. Eu acho que o pessoal também gosta. Dá um colorido, né? Decora sem ficar demais. E para finalizar, agora a gente borrifa um pouquinho de água, só para limpar as pedras e molhar um pouquinho e as coisas irem pro lugar. Estamos concluindo aqui o nosso jardim. Ainda vou tirar aqui com um pincelzinho, né, o que ficou sujo. E agora a gente dá uma molhadinha, né? Com água mesmo, ó. Tá vendo que vai limpando, né? Tem umas pedrinhas, fica aquele pozinho em cima. Já vai dar cor e vida pro nosso jardim. E isso aqui já é a rega das plantas, né? A gente não molha o jardim com borrifador, tá, pessoal? Isso aqui é só pra limpar mesmo. Agora, para manter esse jardim na tua casa, molha uma vez por semana. E aí a regra é molhar nas raízes, tá? Não borrifar. Borrifar não é a melhor opção. Então esse é o jardim que a gente montou aqui. Não sei se vocês gostaram, né? É a maneira que eu tenho de plantar, explicando um pouquinho. Aí nos acompanhem lá na fazenda, façam perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre como montar um jardim, como manter o jardim, se morrer uma planta, né? Como é que eu faço para trocar. Então isso tudo vocês podem fazer perguntas, dar ideias de novos vídeos que a gente faz para vocês e explica direitinho. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, espero que vocês tenham gostado. E sigam a gente lá na fazenda, que vai ter mais vídeos por aí.